Nós estamos aqui mais uma vez com especialidade Ciência para a Vida e com alguém muito especial. Nós estamos com o Dr. Marcelo Muta Rota, coronel de reserva do Exército, formado na Academia Militar das Agulhas Negras, engenheiro de fortificação e construção pelo IME, especialista em gerenciamento de projetos pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em engenharia de transporte pelo IME e doutorado em engenharia civil pela COP. Trabalhou mais de 25 anos na engenharia do Exército, sendo 10 anos na região amazônica, abrindo estradas, recuperação de taludes, uma experiência fantástica ao nosso ver. E atualmente, nada mais do que consultor na área de modelagem numérica de fluxo e estabilidade de taludes. E é colaborador do Laboratório Multiusuário de Modelagem Centrífuga da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Marcelo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa da TV Viçosa, especialidade Ciência para a Vida. Esteja à vontade. O prazer é todo nosso, professor. Para mim é um convite muito especial, porque o professor Lani é uma pessoa que eu admiro muito, né? E quando ele me fez esse convite, para mim foi, como eu disse para ele, um evento fora do comum, né? E estamos felizes aqui de participar, de poder transmitir um pouquinho da nossa pouca experiência que a gente tem, não é? Mas para aprendermos uns com os outros. Ótimo, muito bom. Existe uma dicotomia, né? Pelo menos no Brasil, parece que nós não atingimos ainda aquele desenvolvimento necessário e a preservação do meio ambiente. Você que teve essa experiência por longo tempo na Amazônia e uma formação, né, científica muito boa pelo Exército, pela engenharia, hoje está atuando, né, em diversas universidades no Rio de Janeiro, não é? E uma cabeça brilhante, uma mente brilhante, que eu tive a oportunidade de conversar muito com você. O que você acha? Seria possível na Amazônia esse desenvolvimento sustentável, não é? E nós termos a preservação da mata? Afinal de contas, o que a estrada pode trazer de benefícios e de malefícios? Essa dicotomia, né, na verdade, ela existe quando nós partimos para o radicalismo de um dos lados, né? Tanto o pessoal do meio ambiente, quanto o pessoal que deseja, né? O pessoal mais desenvolvimentista, a gente enxerga, né, essa suposta dicotomia. O interessante é que as estradas, elas sempre foram vetores de desenvolvimento da humanidade. Se a gente for ver o Império Persa de Dario I, e a primeira coisa que ele fazia era construir estradas para ligar aqueles povos, aquelas regiões que eram dominadas, né? Depois a gente vem o Império Romano também, né? E tem até uma célebre frase que todos os caminhos levam a Roma, né? Então, assim, as estradas realmente são vetores de desenvolvimento de um país, né? A gente que viveu na Amazônia, assim, a gente vê a extrema necessidade que essas estradas, que aquela população tem dessas estradas. Então, por exemplo, eu trabalhei destacado na BR-319, lá em Humaitá, e a única forma de chegar comida, de chegar qualquer coisa naquelas localidades era através de estrada. E assim, eu tive a oportunidade de reabrir aquela rodovia que estava abandonada desde a década de 70, e no ponto em que a estrada se tornava intrafegável, você vê que para frente já não tinha mais
cidades, não haviam mais localidades que você pode dizer que desenvolvidas, não que tem uma comunidade desenvolvida, né? Entretanto, se a gente for analisar também a questão ambiental, nós podemos ver que realmente, né, onde a estrada passava, né, existia desmatamento, existia queimada, existia pasto, né? Então, quando você analisa esse Brasil, essa Amazônia que foi aberta na década de 70, né, como eu falei, levando para os extremos, a gente vai ver uma dicotomia, uma falsa dicotomia, né? Na verdade, o que pode resolver esse problema, o que pode mitigar esse problema do desmatamento, desse crescimento desordenado, seria um planejamento, né? Um planejamento de abertura de estradas, né? Aquele trecho que a gente estava trabalhando na 319, eu peguei um trecho de 80 quilômetros, mas de Lábrea para frente o projeto não tinha sido aprovado ainda. E o IBAMA fez uma coisa interessante, né? O ICMBio, eles aprovaram junto com a construção da estrada a construção de corredores verdes. Então, em cima da estrada existia um corredor verde, né? E eu vejo que esse planejamento que é feito durante a fase de projeto, né, ela pode levar a uma preservação junto com a questão do desenvolvimento, né? Se a gente for levar isso daí para uma esfera municipal, a gente tem a questão do planejamento de crescimento das cidades, né? E o que a gente vê nas cidades também, o desmatamento não ocorre só na Amazônia. A gente vê que talvez o maior dano ambiental que exista nas cidades, e é onde a gente mora, né, em Belo Horizonte, que fica aqui do lado, é uma ocupação desordenada do município, né, e que traz várias consequências, né? As cheias, as enchentes que a gente vê em Belo Horizonte, por exemplo, as ruas que ficam intrafegáveis, pela ocupação desordenada dos morros, das encostas, né? E, na verdade, a resposta para tudo isso daí, ela está na palavra planejamento. Se houver planejamento e se houver projeto, né, nós conseguimos conciliar o desenvolvimento junto com a preservação ambiental, né? Essa daí assim, pelo tempo que eu passei na Amazônia, pelo tempo que a gente tem de vivência da engenharia, principalmente em localidades pequenas, a gente nota claramente essa necessidade e essa falta que existe ainda no Brasil. Ok, muito bom. Doutor Marcelo, na Amazônia é uma área, em grande parte, a Amazônia é um mundo, né? Quando a gente fala Amazônia, o pessoal acha que é algo pequeno, né? Que é um Espírito Santo, que é uma fazenda, assim por diante. Mas grande parte da Amazônia é sedimentar. Lá não tem pedra. Como é que vocês, como engenheiros do Exército, se viravam em função dessa falta de material para esta base? Vocês tinham alguma solução? Embora eu não conheça o Humaitá, mas conheço bem o estado do Acre. Isso para a gente era um problema muito sério, né? E assim, a gente tinha até uma colaboração com a Universidade Federal do Amazonas em termos de pesquisa de agregados graúdos para poder ser usado em estradas, né? Para deixar mais claro e deixar até de forma mais concreta esse problema, por exemplo, a gente estava construindo esses 80 quilômetros na região de Humaitá e a gente ficava a mais de 300 quilômetros de Porto Velho. A brita, a pedra que a gente usava em Humaitá, a gente levava de Porto Velho. Então, se a gente colocar que a obra custou 60 milhões de reais, um trecho de 40 quilômetros na época, 35 milhões de reais a gente gastava com transporte desse agregado, né? Existem outras soluções que estão sendo pesquisadas. O IME mesmo tem uma patente
de argila calcinada. E o que é a argila calcinada? Nós pegamos a argila, né, fazemos bolinhas de de argila e nós queimamos ela de forma que ela adquire uma resistência mecânica, né? Existem alguns problemas porque a argila calcinada ela tem algumas propriedades que são indesejáveis, que ela absorve muito o ligante, né, o material que é feito de petróleo. Então, a taxa que a gente usa para fazer um asfalto com argila calcinada, a taxa que nós usamos de ligante é altíssima, né? A gente pode ter um prejuízo também no CAP, né, que é o piche, o famoso piche, né, porque a argila ela acaba absorvendo esses óleos. Mas, assim, lá no norte existe a pesquisa de fazer o asfalto, fazer a base com material laterítico, né, com as pedrinhas de laterita mesmo, né, que na região do Acre, por exemplo, no Quinari, existe várias jazidas de laterita, né? O batalhão onde eu trabalhava tinha até um lavador de laterita para que a gente tentava inovar dessa forma, né? Mas é complicado mesmo, é complicado fazer obra na Amazônia. Em Belém a gente fazia concreto com seixo rolado de rio, não é a melhor coisa do mundo, porque o seixo é redondo, não tem aderência, mas assim, a Amazônia tem essa dificuldade. A Amazônia ela é feita para corajosos e para artistas, eu falo, né? Fazer obra na Amazônia é uma arte, não é é mais arte do que engenharia, né? Esse problema existe mesmo, mas a gente vai superando. Os nossos engenheiros lá, o pessoal da UFAM, o pessoal da UFAC, procura superar esse problema. Doutor Marcelo, o que a gente percebeu também lá na Amazônia, às vezes que eu tenho rodado por lá, é que antes que termine a estrada efetivamente, ela já necessita quase ser reconstruída em razão das altas pluviosidades, a dificuldade de fazer uma boa base. O que você teria para nos dizer a esse respeito? Em outras palavras, a ferrovia não poderia ser uma melhor opção? Pelo menos esses grandes eixos? Uma ideia que a gente tem assim, a maioria da população tem da Amazônia, uma ideia errada, é que a Amazônia é plana, né? Então, assim, eu mesmo me surpreendi, eu trabalhei na região de Belém primeiro, né? Na parte mais, mais ao leste, né? Da Amazônia Oriental, né? E depois eu fui trabalhar na Amazônia Ocidental, na região de Manaus, mas na região de Manaus mesmo, a gente vê que Manaus, Porto Velho, aquela região lá, né, é que a região, primeiro, ela não é totalmente plana, né? Segundo, ela é cortada por muitos cursos d'água, né? Então, assim, a infraestrutura que nós precisamos para uma ferrovia ela é muito maior do que a infraestrutura que nós precisamos para uma rodovia, né? Então, isso daí é um primeiro ponto que assim, é importante a gente colocar. Um segundo ponto é que a ferrovia ela tem como característica que ela liga dois pontos e dois pontos bem definidos, né? Então, a ferrovia é um tipo de transporte que ela não tem capilaridade, né? Então, ela vai ligar um ponto, um centro, a outro centro, e essa é uma característica daquele modal. Não é bom nem ruim, mas é uma característica. E quando você vai na Amazônia, você vê que ao longo das estradas crescem várias pequenas cidades, pequenas comunidades, e realmente essa estrada ela é como um vetor de desenvolvimento. Eu creio que uma ferrovia ela não seria como esse vetor de desenvolvimento, né? Carregaria transporte, melhor, carregaria carga, conseguiria
transportar a produção, mas como vetor de desenvolvimento, eu acho que ficaria muito prejudicado, né? A questão da ferrovia no Brasil também, né, é interessante o senhor perguntar, mas a gente tem 3 pontos que nos diferem dos americanos, dos europeus, né? O primeiro ponto também é uma questão de cultura, né? Então, o Brasil ele foi criado debaixo de uma cultura colonialista, né? Se você for ver a ferrovia e a expansão rodoviária americana, você vai ver que a expansão de leste para oeste, ela se deu através da ferrovia. Então, a ferrovia realmente era um meio de ligação. No Brasil, a ferrovia está muito ligada a transporte de commodities, né? Tanto é que as únicas ferrovias que se mantêm ainda em atividade no Brasil são as ferrovias que são manutenidas pelas mineradoras, né? E uma outra rota turística. A geografia do Brasil também não facilita muito, né? Como eu falei, a Amazônia não é plana. E a ferrovia, você não pode colocar uma rampa muito grande, por quê? Porque ou o motor, a máquina não consegue tracionar, porque são muitos vagões para se tornar econômica, ou ela não consegue frear mesmo, né? Então, por incrível que pareça, frear um trem, né, é uma coisa complicada, porque é o peso de muitas toneladas que estão sendo segurados pelo atrito do aço do trilho com o aço da roda, né? E assim, dá até para fazer piada com uma terceira coisa, é que no Brasil, por causa da rivalidade que nós tínhamos com a Argentina, né? Então, logo quando foram implantadas as primeiras rodovias no Brasil, né? Isso aí é até histórico. Para se evitar uma invasão da Argentina pelo sul para o resto do Brasil, o que é que os nossos pensantes fizeram, né? Colocaram 3 bitolas diferentes. Então, hoje a gente tem um problema sério, que a nossa malha ferroviária, ela não se interliga. Então, a gente tem a gente tem a distância de 1 metro, nós temos algumas malhas com 80, e nós temos outras malhas com a distância de 1,43. Então, assim, é um problema que já foi criado desde a origem da ferrovia no Brasil. Pois é. São esses 3 principais problemas. A cultura, o problema de bitola, que nossa malha realmente não se interliga, e o nosso relevo também não ajuda muito, como o americano, né, que tem uma planície central enorme, né, para eles propiciou o desenvolvimento da ferrovia. Ok, doutor Marcelo, que coisa boa. O senhor está nos dando informações que poucas pessoas têm acesso. Por isso que é importante o nosso programa, especialidade Ciência para a Vida. E você, nosso telespectador, fique conosco, porque nós vamos para o segundo take do nosso programa. Dr. Marcelo Rota, engenheiro do Exército, coronel, especialista em estradas e que está nos trazendo excelentes informações. TV Viçosa, sempre conosco. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso programa, especialidade Ciência para a Vida, e nada melhor do que a vida. E hoje, com alguém muito especial, o nosso doutor Marcelo Rota. Ele é coronel do Exército, aposentado, engenheiro com uma longa experiência em construção de estradas na Amazônia. E já nos falou e deu informação importantíssimas a respeito da nossa Amazônia tão falada nas nossas redes sociais e pela população em geral. Marcelo, mais uma vez, nosso muito obrigado. Afinal de contas, por que
existem tantas estradas de terras e elas nos causam tantos problemas: erosão, enchentes, deslizamento. Os próprios órgãos governamentais, como o DENIT, pega toda a água dessas estradas e joga morro abaixo, provocando, por exemplo, vossorocas, deslizamentos. Não uma falta de cuidado, de engenharia ou de conhecimento a respeito. Afinal de contas, qual que é a sua opinião como uma pessoa experiente nessa área? Vamos dividir a resposta dessa pergunta em duas partes, tá? A primeira parte é em relação à estrada de terra, ou seja, com o revestimento primário, tá? Se a estrada for bem projetada, na verdade, o revestimento primário que a gente coloca, né, não é qualquer terra que nós colocamos para se fazer o leito da estrada. Então, se a estrada for bem projetada, nós utilizaríamos uma terra, um solo selecionado, nós utilizaríamos um solo que dê capacidade de suporte. Então, assim, a panaceia de que a estrada de terra não é solução, não é uma solução técnica adequada, na verdade, ela não pode ser adotada como verdade, né? Então, a estrada de terra tem as suas vantagens, né? A manutenção é mais barata, questão de custo é muito menor. A questão mesmo de falta de brita, por exemplo, para se asfaltar, se você tiver uma laterita muito boa, como o Brasil tem, porque nós temos um solo tropical, né? Então a gente tem uma laterita que muitas vezes dá para se usar como revestimento de estradas. Uma segunda questão, que aí o senhor colocou, é a questão da drenagem, né? E eu vou falar uma coisa: nem mesmo um pavimento de asfalto aguenta a água quando ela é mal encaminhada. Então, assim, a gente pode dizer que o grande problema de qualquer pavimento na verdade, a água mal encaminhada, né? Por quê? Porque se você faz um projeto geométrico errado de uma estrada, por exemplo, você tem um abaulamento do centro e você vai ter a água correndo pelo meio da estrada. É um primeiro ponto. Um segundo ponto, uma estrada, ela geralmente vai cortar uma curva de nível. E quando ela corta uma curva de nível, né, quando ela corta uma elevação, o que ela faz? Ela passa a acumular realmente toda a água que está descendo por aquela elevação e ela acaba concentrando num ponto. E aí a gente vê um problema sério que a gente tem na engenharia no Brasil e até nas escolas que nos formam. Por quê? Porque o projeto que a gente faz das estradas, a gente está considerando a largura da estrada e a gente está considerando uma faixa de domínio que é de 15 metros para um lado, 15 metros para o outro. Então, qual é a preocupação do engenheiro civil que está projetando a estrada? É tirar a água de dentro do pavimento e de fora desses 15 metros. Né? Eu acho muito interessante a forma como o grupo que o senhor lidera aí na universidade, que se considera uma análise da bacia hidrológica, né? Então, no meu ponto de vista, quando se vai fazer uma intervenção, como a construção de uma estrada, que você altera totalmente o fluxo de água, o que falta, na verdade, é planejar o que vai acontecer com esse fluxo de água. Não só a água que está escoando sobre o leito da estrada, mas principalmente o que vai acontecer depois que ela fica acumulada e ela vai desaguar para algum canto. Na região amazônica, por causa desse tipo de problema, eu cheguei a recuperar vossorocas de 50 metros de altura. Eu fui estudar com uma retroanálise e era uma tubulação que estava saindo pelo talude
E aquela tubulação provocou uma vossoroca de mais de 50 metros de altura. Por quê? Porque a água ela estava sendo mal encaminhada, né? Em vez de se encaminhar aquela água para a parte de baixo do talude, né, de Manaus, que são taludes enormes na margem do Rio Negro, a água foi jogada para a beira da estrada e fez aquele estrago, né? Então, assim, o problema é um planejamento com uma visão macro que o problema da água traz. Perfeito, Então, perfeito. assim, Perfeito. Eu vejo tenho que essa colocado seria uma uma frase solução. e que eu julgo até interessante. Nós temos que aprender a lidar com chuvas e não com a seca, né? Em outras palavras, nós Isso. criamos o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. E nós estamos vendo agora, recentemente, as estradas no Espírito Santo, me parece, né, no sul da Bahia, em vários lugares. Não é só estradas, é Petrópolis que desliza. Então, nós estamos precisando criar o Departamento Nacional de Obras contra chuvas. Contra Como que chuvas. nós relegamos em segundo plano as águas, né? Em todos os aspectos. Você vê na cidade as águas altamente poluídas por esgoto. Nas estradas, sem um planejamento adequado, não é? Que estoura as rodovias com prejuízo muito grande. Na cidade, deslizamentos. Nós estamos precisando mudar a nossa cultura, em outras palavras, a visão da nossa engenharia. Sim, é uma questão de planejamento de ocupação. O interessante é que o Estatuto das Cidades, em 2001, ele trouxe um instrumento que seria fundamental para o desenvolvimento do Brasil, que é a obrigação do plano diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, as cidades com mais de 20 mil habitantes, para receber o seu fundo de participação, elas precisariam ter um plano diretor. E o que o plano diretor faz? O plano diretor não é uma coisa bonita para o município somente. É uma coisa que vai planejar para os próximos anos como é que vai ocorrer a expansão do município, o que é que vai ser área residencial, o que vai ser área comercial, como é que vai ocorrer de forma geral o investimento da cidade para se crescer esse município, né? Eu estou fazendo uma modelagem, estou começando a trabalhar numa modelagem de bacia de inundação de uma cidade aqui do interior de Minas. E o interessante é que eu fui ver os vídeos, né? Me mandaram agora, na segunda-feira. Durante o final de semana, a cidade foi simplesmente inundada por um córrego que passa do lado da cidade. Então, a cidade foi construída do lado do rio, né? Como é de se esperar, porque é uma fonte de água, é um local onde se despeja os resíduos, né? Numa cidade pequena. Mas aí eu fui analisar qual o problema, porque a primeira pergunta que você faz, não, chover sempre choveu. Por que o pessoal construiu a cidade debaixo d'água? Então, assim, é uma pergunta que não precisa ser muito inteligente para se fazer, né? A pergunta é, não, esse problema não existia, passou a existir. Aí o que eu fiz? Eu fui fazer uma modelagem, eu peguei o programa ECHAS, que foi desenvolvido pelo Exército Americano, e fui fazer uma modelagem do fluxo de água, o que acontecia lá, né? Porque o ECHAS faz isso daí. Então, eu considerei que todas as elevações, que toda a topografia estava coberta de vegetação e fiz a modelagem, né? Então, eu peguei a vazão que chegava naquele riozinho, considerei mata em toda a elevação que tinha em volta e eu pedi para o computador rodar. Na minha modelagem, aquela região não estava enchendo de água. Aquela cidade não ficava debaixo d'água. Depois eu fui pegar a imagem de satélite e eu fui ver como que era a vegetação. Os morros são todos desmatados. Ou seja, a gota d'água que cai de cima do morro quase que imediatamente chega embaixo. Perfeito, perfeito. E quando eu fui simular as chuvas nesse tipo de cobertura vegetal, não dá outra coisa. Então, hoje, o que, por exemplo, Belo Horizonte passa? Belo Horizonte foi uma cidade planejada, e não tinha enchente.
a partir do momento em que os morros foram ocupados, não é questão de quem mora lá, é questão de que tudo está impermeabilizado. Perfeito, Né? perfeito. Então, hoje, a terra não guarda aquela água que era para ficar guardada, a planta não fica com aquela água que era para ficar, por quê? Porque não tem planta. Então, assim, esse é um problema, e esse problema, mais uma vez, vai chegar na questão de projeto e questão de planejamento, que tem que Perfeito. começar no município, né? Para ter Excelente, vida. excelente. A sua colocação é maravilhosa, porque aqui em Viçosa nós temos também esse problema. Agora, eu vejo que tanto a engenharia como a arquitetura, como todos nós, temos que mudar de mentalidade, né? Porque até então era jogar as águas dos córregos nas ruas, e agora nós temos que reter. Até porque nós passamos a ter aquele problema da formiga e da cigarra. Na época da chuva, mandamos a água embora e ficamos cantando. Depois, na época da seca, nos falta água. Mas, doutor Marcelo, as suas informações são preciosíssimas. Infelizmente, nós temos um tempo exíguo. Agradecemos de coração a sua participação e poderíamos te pedir umas últimas palavras para os nossos telespectadores. Afinal de contas, você como uma pessoa experiente, o que você recomendaria aos engenheiros civis que estão sendo formados nesse momento? Assim, não tem como eu não falar, né? As coisas que a gente conquistou a vida inteira, né? E eu faço questão de fazer essa referência, né? Foi um milagre de Deus a cada passo que a gente deu, né? A cada dificuldade, a cada situação que a gente foi colocado na nossa vida, se não fosse as mãos de Deus sobre a nossa vida, com certeza as coisas não teriam dado certo, né? Então, a primeira recomendação que eu faço para os engenheiros é essa daí, né? Buscar uma comunhão maior com o nosso Criador, né? O segundo conselho que eu dou é em relação à formação de cada um, né? Porque a faculdade de engenharia ela tem uma tendência de nos focar muito na conta, colocar a gente para aprender cálculo 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas quando a gente vai para a nossa vida profissional, a gente tem um problema sério para resolver, e o problema se chama homem, né? Então tem pessoas morando, onde a gente vai construir, tem pessoas que vão ser beneficiadas ou que vão ser prejudicados pelo que a gente vai fazer. Então essa visão humanística que acho que falta muito para o engenheiro que acha que vai sair da faculdade e vai fazer conta, né? Então aprender a enxergar isso daí, aprender a enxergar a natureza como não como sua adversária para ser destruída, mas como a sua aliada, nas obras, como parte Maravilha. da sua obra, parte do seu projeto. Que bom, que bom. Assim, teria isso daí, acho que isso é o principal, assim, pelo meu tempo que eu tenho, né, de experiência. Que bom. Nós agradecemos de coração, como dito, a participação do Dr. Marcelo Rota, coronel de reserva do Exército, e um assunto preciosíssimo, que com certeza poderia haver vários desdobramentos. Fica o convite ao nosso Dr. Marcelo para vir a Viçosa, à universidade, fazer palestras e nos passar toda a sua experiência. E a você, nossos telespectadores, especialidade, ciência para a vida. TV Viçosa, fique conosco, nos prestigie, porque nós estamos trazendo assuntos altamente importantes e com pessoas que têm conhecimento e que podem nos trazer informações preciosas. Mais uma vez, especialidades, ciência é para a vida.